Iniciando a nossa aula, nós iremos bater tópicos bastante importantes, né? Tópicos de potenciação, radiciação, produto de notável, fatoração, radical duplo e racionalização, tá ok? Então, preparei uns slides aqui para vocês, para a gente bater essa nossa parte teórica, tá? E ao fim da parte teórica, a gente tem alguns exercícios para a gente debater, né? Aplicar esse conhecimento adquirido, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem. Valeu? Vamos que vamos. Sem mais delongas, potenciação. Vamos lá, galera. Iniciando, então, de fato, a nossa aula. Tema potenciação. Potenciação. Importante, ok? Importante. Tudo que a gente vai falar aqui, tudo é importante para a sua prova. Confie, perfeito? Galera, o que vem a ser potenciação? Potenciação nada mais é que um produto de fatores iguais. Perfeito? Então, se eu tiver, lembra lá de operações, soma, multiplicação, divisão e subtração? Lembram das operações? Qual é o nomezinho que a gente dá para os elementos que estão multiplicando, né? Primeiro fator, segundo fator, beleza? E o resultado, produto, né? Primeiro fator, segundo fator e produto. O primeiro fator e o segundo fator são chamados de fatores. Se eu pegar esses fatores e multiplicar determinada quantidade, esses fatores forem iguais, isso é chamado de quê? De potenciação, tudo bem? Então, olha só, vem comigo aqui para a tela. Potenciação. Potenciação. Ó, conceito, tá? Vem comigo aqui. Conceito. É o produto de fatores iguais. É o produto de fatores o quê? Fatores iguais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para um exemplo? Vamos. Exemplo. 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 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá. Quantas vezes apareceu o número 2 multiplicando? Quantas vezes? 3 vezes. Sim ou não? Apareceu 3 vezes o número 2. O fator 2. É o produto de fatores iguais? Sim. Quantos fatores aparecem? 3. 3 fatores 2. Então, esse nosso resultado será 2 elevado a quanto? Elevado a 3. Perfeito? Outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo. 8. Esse 8 ficou horrível, né? Fala comigo. Isso aí mesmo, ficou horrível. Vamos lá. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. Quantas vezes apareceram o fator 8? Né? Quantas vezes? 5 vezes. Se ele apareceu 5 vezes, eu posso escrever esse produto como 8 elevado a quanto? 8 elevado a 5. Tudo bem? Mais um exemplo? Mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo. Bem didático, bem didático. Aos poucos a gente começa a apertar, tudo bem? Beleza. Olha só. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. São fatores iguais? São fatores iguais? São. Quantas vezes apareceu o fator menos 2? 3 vezes. Então, eu posso escrever como menos 2 ao cubo. Tudo bem? Tranquilo? Então, bem basicão, bem tranquilão. Show de bola! Então, eu posso concluir o seguinte. Se potenciação é o produto de fatores iguais, se eu tiver o fator, por exemplo, o fator A, multiplicado pelo fator A, multiplicado pelo fator A,
multiplicado pelo fator A, isso aparecendo quantas vezes? N vezes, né? Vou colocar assim, ó. N vezes. O que que isso significa? Significa que eu posso escrever esse produto como A elevado o quê? A elevado a N. Tudo bem? Isso é potenciação. Beleza? Vamos ver algumas nomenclaturas? Vamos? Simbora, então. A elevado a N. A elevado a N. Esse N aqui, galera, é chamado, sabe de quê? De expoente. É chamado de expoente. Tudo bem? E essa basezinha aqui, ó, é chamada, sabe de quê? Base da potência. Ou somente base. Tudo bem? E tudo isso, o conjunto é chamado de quê? O conjunto é chamado de potência. Tudo bem até aqui? Bem tranquilo? Estão acompanhando? Excelente, excelente. Olha só, algumas observações. Olha só, algumas observações, né? Olha só, atenção, tá? Olha só, se eu tiver somente um fator, isso aqui é como se fosse A elevado a quanto? A elevado a 1. Tudo bem? A elevado a 1. Então, A elevado a 1 é como se eu estivesse fazendo o produto, na verdade, de um único fator, somente ele. Somente o fator A. Tudo bem, galera? Beleza? Então, nesse primeiro momento, tá sem crise? Tá tranquilo? Tá dominado? Então, vamos lá, vamos prosseguir na missão. Vem comigo. Propriedades da potência, perfeito? Então, veremos algumas propriedades. Vem comigo. Propriedade 1. Propriedade 1. Tá bom? Vamos lá. A elevado a 1 é igual a A. Então, um número, perfeito? Um número elevado a 1 é igual a A. Todo número elevado a 1 é igual a A, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Sim. O 1 elevado a 1 é ele mesmo, o 0 elevado a 1 é 0, é ele mesmo, e assim por diante. Tá bom? Próximo. Propriedade 2. A elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma propriedade, tá bom? A elevado a 0, 1. Só que isso vai acontecer se e somente se o A for diferente de quê, meu querido? Diferente de 0. Porque 0 elevado a 0 é indeterminado. Tudo bem? Então, isso só acontece se e somente se A for diferente de 0. Então, A elevado a 1A, A elevado a 0 é 1. Continuando. Terceira propriedade. 1 elevado a N é igual ao próprio 1. Então, 1 elevado a qualquer número é igual a ele mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Show, show? Beleza. Quarta propriedade. Fala pra mim aí.
Fala para mim, pode falar, pode falar. Isso, perfeito. Olha só. Olha essa propriedade aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n, isso aqui é igual a quê? A elevado a m mais n. Por que m mais n? Porque nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui, nós temos bases iguais. Tudo bem? Se as bases forem iguais das potências, você pode somar o quê? O expoente. Você repete a base e soma os expoentes. Perfeito? Tudo bem? Lindo. Continuando. Quinto. E se as bases forem diferentes, mas os expoentes forem iguais? E se isso acontecer? Aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar as bases, repetindo quem? Repetindo agora o expoente. Tudo bem? Você vai repetir o expoente. Tranquilo? Tranquilo. Continuando. Continuando. Propriedade 6. Propriedade 6. Se eu tiver A elevado a m elevado a n, isso aqui é igual a quê? Igual a quê? Repete a base e multiplica os expoentes. Você vai multiplicar os expoentes. Tudo bem? Você vai multiplicar os expoentes. Isso se eu tiver um parênteses, tudo bem? E se eu tiver essa aqui, ó, propriedade 7? E se eu tiver isso aqui, ó, A elevado a m que está elevado a n? Isso aqui já é diferente. Isso aqui te resulta o quê? A base A, só que elevado a m vezes m vezes m. Quantas vezes aparece isso? Quantas vezes? N vezes. N vezes, tá? Então, isso é diferente, tá? Vou dar um exemplo de cada um agora, tá? Vou dar um exemplo de cada um. Vem comigo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, um bem bolado aqui, ó. Exemplo. 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Olha aqui, ó, o bem bolado. Agora, 7 elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Foi? Beleza. 1 elevado a 2018 é igual a 1. Independentemente do valor do expoente. Tudo bem? Independentemente. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 3 elevado a 2 mais 1. Que vai ser igual a 3 ao cubo. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tudo bem? Tranquilão? Beleza, vamos lá. Vamos prosseguir. A5. A5. As bases são diferentes. Então, vamos lá. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3, só que o quê? Ao quadrado. Tudo bem? Que implica dizer 2 vezes 3?
6. 6 o quê? Ao quadrado. 6 ao quadrado é uma potência 6 vezes 6. E 6 vezes 6 dá quanto, meus queridos? Isso, 36. Perfeito? 6 vezes 6, 36. Tá bom? Poderia fazer separado? Poderia. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Prova real tranquila, tá? A propriedade 6 agora. Vem comigo. Olha só. 2 ao quadrado, tudo bem? Só que está elevado o quê? Ao cubo. Isso aqui implica dizer o quê? 2 elevado a 2 vezes 3. Você multiplica. 2 vezes 3, 2 elevado a 6. Que é em potência 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 6 vezes. Tudo bem? Porque está a sexta potência, né? O expoente 6. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Show de bola. Vamos para o de baixo agora. Vamos para o de baixo. 2 ao quadrado e o 2 do expoente que está elevado à terceira. Tá bom? O que é isso aqui? É a mesma coisa que 2, né? Elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 8, que 2 ao cubo é 8. Sim ou não? Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tudo bem? Aí, olha só, olha a malandragem. Aos poucos você vai ficando malandro. Olha só. 2 a sexta é 64. Então, ó, 3 com 3. Isso aqui já dá 64. 64 vezes 2 dá quanto? 128. Vezes 2, 256. Tudo bem? Então, a resposta aqui de 2 à oitava é 256. Tudo bem? Tranquilão? Aí, olha só, vou alertá-los o seguinte. Irei alertá-los no seguinte. A elevado a m elevado a n é diferente de A elevado a m elevado a n. Percebam? Olhem que no exemplo, o primeiro resultou o quê? 64. E no segundo, resultou quanto? 256. Tá? Então, é diferente. Galera, vocês têm que prestar bastante atenção nesses detalhezinhos, tal, para na hora da questão vocês não perderem a pontuação e deixarem uma aprovação sair por causa de uma questão de potenciação, por causa de um detalhe, por causa de uma falta de atenção, tá? Então preste bastante atenção, foque nos detalhes, nas observações, tá bom? Mais à frente a gente vai praticar e tudo vai ficar um pouco mais claro, perfeito? Vamos comigo então. Então vimos 7 propriedades, tá? 7 propriedades. Vamos agora continuar com as nossas propriedades, tá? Propriedades da potenciação. Vamos continuar. Olha que legal. Deixa eu ver que cor foi, lilás, né? Vamos lá. Olha só. Paramos na 7ª, né? Vamos ver a 8ª agora. Olha a 8ª. Olha a 8ª o que diz. Olha só. A elevado a menos m é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a m. Tá? É a mesma coisa. Ou seja, se você tem um expoente negativo, essa base de potência, essa base, ela vira uma fração e você coloca o expoente em módulo. Torna ele o quê? Torna ele positivo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não?
Beleza. Vamos lá, então. 9. A elevado a menos m sobre B elevado a menos m. Isso aqui é a mesma coisa que A sobre B elevado a menos m. Tudo bem? Então, eu consigo colocar, se as bases forem diferentes, eu consigo colocar, repetir a base, né, como A sobre B, e colocar o expoente fora do parênteses. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para 10, então. 10. E se as bases forem iguais? Por exemplo, A elevado a m dividido por B, se as bases forem iguais, né? Dividido por A elevado a n. Bom, se na multiplicação de bases iguais eu somo os expoentes, nas divisões de bases iguais eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar m menos n. Tudo bem? Tudo isso porque elas possuem a mesma base. Olha só, vou até destacar aqui, colocar na cor laranja, para você lembrar que tem que repetir o expoente quando as bases forem diferentes, tudo bem? E ó, lá em cima, mesma coisa, eu vou colocar de laranja para você ter noção que tem que colocar o quê? Em módulo. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, observações. Isso aqui vai acontecer se somente se, né, o A for diferente de quê? De 0. Senão você não consegue colocar no denominador. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Agora, essa aqui, mesma coisa, condição de existência. Tudo bem? Condição de existência. Você só vai conseguir fazer isso aí se o A e o B forem o quê? Diferentes de 0. Tudo bem? E você vai conseguir fazer isso aqui se e somente se o A for diferente de 0. Tá? Presta atenção aqui. Galera, esses detalhezinhos das bases serem diferentes de 0, tem que ser maior que 1, menor que 1, etc. e tal, essas condições de existência para que a propriedade exista é importante, tá? Isso faz diferença total na hora da resolução da questão. Isso pode fazer você acertar ou errar. Então, toda vez quando você for fazer qualquer propriedade de potenciação, você tem que saber se antes aquilo ali que está escrito existe. Perfeito? Você não pode aplicar uma propriedade de potenciação sem saber se aquela expressão que ali está, ela existe. Tudo bem? Tranquilo? Vamos que vamos. 11. E essa aqui talvez uma das mais importantes, né? Uma das mais não, acho que o que mais a pessoa ela escorrega na hora da prova, tá? Olha só. Menos A elevado a 2m e menos A elevado a 2m, tá? Isso tem uma diferença. Vem comigo aqui, ó. Qual é a diferença, mas olha só, qual é a diferença? Percebam que esse expoente aqui, ó, é múltiplo de 2. Logo, ele é o quê? Par.
Percebam que aqui o expoente é múltiplo de quê? De 2. Logo, ele é o quê? Ele é par. Agora, observem a base da potência. A base da potência. Perceberam? Show de bola. Olhem que legal. O que que essa de cima aqui... O que que essa de cima aqui quer dizer? Menos A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes apareceu o A aqui? 2m vezes. Tá? 2m vezes. Apareceu 2m vezes. E embaixo ficou assim, ó. Menos A, vezes menos A, vezes menos A, vezes menos A. Quantas vezes? Mesma coisa. 2m vezes. Tudo bem? 2m vezes. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Neste aqui, o resultado será negativo. Neste aqui, o resultado será positivo. Tá? Corta aqui para mim. Então, olha só. Toda vez que você tiver uma base e essa base possuir um expoente negativo, se você elevar a um expoente par, tem duas condições. Esse expoente está levando toda a base, inclusive o sinal de negativo? Se a resposta for sim, o resultado será positivo. E se a resposta for não? Ou seja, se o expoente par estiver levando somente o número e não o seu sinal, não tiver entre parênteses, assim o resultado será negativo. Quer ver um exemplo? Vem aqui. Olha só. Exemplo. Melhor, vou colocar aqui embaixo, ao lado aqui, ó, porque eu vou dar exemplo dos outros também. Exemplo. Exemplo. Menos 2 ao quadrado é igual a quanto? Menos 2 vezes 2, que é igual a quanto? Menos 4. Perceberam a diferença? Sim ou não? Sim? Tranquilo? Agora, olha só. Olha isso aqui. Exemplo. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá o quê? Mais. E 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, o resultado é mais 4. Perceberam a diferença? Fica positivo porque você vai multiplicar uma quantidade par de vezes o menos. E menos com menos é sempre mais. Menos com menos é sempre mais. Quantidade par vai resultar mais. Perfeito? Vamos ver os exemplos de cima? Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui, vou puxar um pouquinho mais para a esquerda. Tá bom? Vem comigo aqui então. Exemplo. Exemplo. Bom, olha só. Se eu tiver 2 elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Sim ou não? É só eu virar fração. Quer ver um outro exemplo? Ó, 1/3 elevado a menos 2. A base, ela tem que inverter. Inverso multiplicativo. Tudo bem? Inverso multiplicativo. O que que significa? Era 1/3, vai passar a ser o quê? 3. E o expoente fica agora o quê? Positivo. Tudo bem? 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado da primeira e esse aqui é o resultado do segundo exemplo. Sim ou não? Vamos ver o exemplo da 9. Olha só. Exemplo da 9. Estão comigo? Estão comigo ou semigo? Estão comigo, né? Vamos lá, então. A próxima. 2 elevado a menos 1 sobre 3 elevado a menos 1. Sim ou não? Como as bases são diferentes, eu consigo colocar a fração e repetir
o expoente negativo. Beleza? Como ele é negativo, eu inverto a minha base. É 2 sobre 3. Vai virar o quê? 3 sobre 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1, exceto... Perdão, todo número elevado a 1 é sempre o quê? Ele mesmo. Então, 3 sobre 2 elevado a 1 vai dar quanto? 3 sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Agora, um exemplo da 10 aqui, ó. Um exemplo da 10. Olha só, mesma base. Então, olha só. 7 ao quadrado dividido por 7. Isso aqui vai dar o quê? Repita a base e subtrai o quê? Os expoentes. 2 menos 1 dá quanto? 1. E 7 elevado a 1 é o próprio o quê? O próprio 7. Tudo bem até aqui? Bem didático, bem tranquilo. Sim ou não? Beleza? Então vem aqui. Bom, percebam que existem várias propriedadezinhas, né? Não se preocupe em decorá-las, se preocupe em entendê-las, tá? E na prática você vai massificar. Perfeito? Vamos lá. Então, 11ª propriedade, bem tranquila aí. Olha só. Eu vou passar para vocês agora, né? Eu vou ver no próximo slide aqui e vou passar para vocês uma dicasinha para vocês compreenderem porque quando o expoente ele é negativo, que você inverte o valor da base, tá? Você faz o inverso multiplicativo, tá? Vamos lá, olha só. Vamos entrar agora em radiciação, tudo bem? Em radiciação. Mas eu vou explicar aqui rapidinho só para vocês terem uma noção, tá? E vou apagar logo depois. É só para vocês verem da onde que surge esse expoente negativo aí. Vem comigo aqui, ó. O que eu expliquei para vocês? Que 2 elevado a 0, todo número elevado a 0, exceto o próprio zero, dá quanto? Dá 1. Tudo bem? E quanto que é 2 elevado a 1? É o próprio 2. E quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4. E quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Perfeito. E quanto que é 2 à quarta? 16. E assim por diante. O que você consegue perceber, meu querido? Se você consegue perceber uma coisa. Olha só. Desse expoente aqui para esse, eu aumentei quanto? Aumentei uma unidade. Quando eu aumento uma unidade no expoente, devido à sua base, o resultado fica multiplicado por quanto? Por 2. Se eu aumentar mais uma unidade, eu multiplico de novo por quanto? Por 2. Se eu aumentar mais uma unidade, aumentei mais uma unidade, tirar essa setinha aqui, aumentei mais uma unidade, eu vou multiplicar de novo por quanto? Multiplicar por 2. Se eu aumentar mais uma unidade, eu multiplico novamente por quanto? Por 2. Percebam que, à medida que cresce o meu expoente, eu multiplico. Então, quanto mais expoente, eu multiplico o resultado. Então, vamos pensar diferente? Ao invés de aumentar, vamos pensar em diminuir? Pela lógica, se eu diminuir os expoentes, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir os resultados. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver se faz sentido. Olha só agora como é que vai ficar legal. Agora, olha só, 2 elevado a menos 1. O que eu fiz? De 0, eu subtraí 1. Então, o resultado eu vou ter que dividir por quanto? Por 2. 1 dividido por 2 é quanto? Meio. Caramba! Por isso que inverte? Olha aí. Olha aí. Agora, 2 a menos 2. De menos 1 fui para menos 2. Subtraí uma unidade. Então, o resultado eu vou dividir por 2 de novo. Vai dar 1 sobre quanto? Vai dar 1 sobre 4. Meio dividido por 2 dá 1 sobre 4. E se eu fizer 2 a menos 3? Tem que dar quanto? 1 sobre 8. Tá? Então, quanto mais eu diminuo o expoente, mais fica dividido o meu resultado pelo valor da sua base inicial. Então, galera, percebam que aqui eu mostrei rapidinho ali como é que surge, da onde que vem, tá? Só para vocês entenderem. Se lá na hora da prova tiverem dúvida, é só lembrar desse macetinho aqui,
Tá bom? Tranquilo? Espero que tenha gostado. Vem comigo, vamos continuar.